todas as épocas, tá bom? Mas o paralelo que nós estamos fazendo é tentar colocar cada igreja em 7 períodos, ou seja, cada título de igreja vamos chamar os 7 períodos que a igreja viveu até os dias de hoje. Como Laodiceia é a última igreja, nós estaríamos vivendo o tempo Laodiceia, fazendo uma comparação com as características e as revelações de João para cada período. Isso condiz perfeitamente. Então se prova que o Espírito estava dizendo que a igreja passaria por esses períodos. Nós vimos o período Éfeso, onde há uma perda de amor, justamente João, o apóstolo do amor, morre, e essa igreja começa a se espalhar, sai de Jerusalém, lembrando que a igreja apostólica é de Jerusalém, não existe outro lugar como igreja e base apostólica. Depois vem o período Esmirna, que significa mirra, que é uma planta, uma árvore, um arbusto que é moído, e dali vem um bom cheiro, mirra, tá bom? Então essa igreja começa a perder, aliás, começa a ser perseguida, é uma igreja pobre. Aqui a mensagem para a igreja em Apocalipse 2:9, a igreja de Esmirna diz: tu és pobre, porém rico. Ou seja, é uma igreja que está sendo martirizada, perseguida. Muitos apóstolos cristãos, líderes da igreja, são martirizados nesse período pelo poder de Roma. E essa igreja muito pobre, ela subsiste. Então é uma igreja que vai talvez perdendo força, vamos dizer assim, humana, porém ela tem uma riqueza espiritual muito grande. Essa perseguição vai até 312 mais ou menos depois de Cristo. Aí vem o período Pérgamo, como nós já estudamos. A igreja começa a perder a santidade. Pérgamo literalmente significa fortaleza. A igreja começa a se fortalecer, e começa o período onde Constantino começa a oficializar a religião cristã como religião suprema do Império Romano. Ou seja, todo romano agora vai ter que ser cristão, todo mundo se fortalece. Então a igreja se politiza, a igreja começa a se aliar ao Estado, a igreja se enche de poder, então ela se torna uma grande fortaleza. O problema é que Apocalipse 2:12 diz que começam a entrar a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, ou seja, falsas doutrinas começam a tomar conta da igreja. Aí vem o quarto período é Tiatira. Tiatira era uma igreja das 7 da Ásia e é uma igreja que se profana. Por quê? Porque tem uma mulher, uma profetisa, que ela adultera, um espírito imundo que está trabalhando, e justamente essa profetisa, ela corrompe a igreja. É o espírito de Jezabel. Tiatira literalmente significa doce, como se fosse sedução. Então o período de Tiatira, ela começa a adoçar todo mundo, mas está seduzindo com um processo maligno, onde começam a surgir muitas falsas doutrinas e doutrinas romanas, greco-romanas, pagãs. A igreja começa a adotar uma ritualística cristã pagã. E isso é maquiavélico, porque já o império está dominando a igreja, e a igreja está aliançada ao império romano, tá bom? Aí vem agora o quinto período, vou colocar aqui, período Sardes. Período Sardes. Nós vimos passo a passo cada período, vou dividir aqui. Sardes, que acontece no período Sardes. O que significa a palavra Sardes literalmente? Significa brilhante, brilho. Uma igreja brilhante. Sardes significa brilhante, inclusive brilhante como o sol. Então, é uma igreja que parece uma ironia. Por quê? Porque ela é brilhante, mas Jesus diz: você tem aparentemente uma figura de quem está viva, porém você está morta. Ou seja, o brilho que ela tem, que ela começa a ter, é um brilho maligno, é um brilho que não é aprovado pelo Santo Espírito de Deus, não é aprovado por Yeshua. E Jesus fala para essa igreja: tu tens
aparência de viva, de brilhante. Sardes significa brilhante como o sol, mas tu estás morta. Esse brilho não me convence. Esse brilho não me convence. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha só, essa mensagem era literalmente para a igreja de Sardes naquele tempo. Porém, o período Sardes começa quando já se implanta a Inquisição. Em 1231, mais ou menos 1231 também, 1231. Nesse período, a igreja começa a trazer a famosa Inquisição. Pelo Papa Gregório IX, ele começa já a oficializar o seguinte: a partir de agora, todos vão começar a se sujeitar ao poder de Roma, e a igreja chamada, então, Igreja Apostólica Romana. Recalco que a igreja apostólica é de Jerusalém, todo mundo sabe disso, qualquer pessoa, a mais leiga que for, sabe que a igreja foi estabelecida em Jerusalém, e o próprio Jesus falou para permanecer em Jerusalém. Então, o que acontece? Em 1231 começa essa famosa Inquisição, onde cristãos começam a ser perseguidos. Só que assim, começam a se inventar doutrinas. Começa uma delas, a doutrina de pagar indulgências. Começam a se pagar indulgências, se inventam as indulgências para enriquecer os cofres da igreja. E a igreja começa a obter ouro. A igreja, como está aliançada ao Estado, começa a ter posição, começa a ter brilho. Você pode ver que a maioria das igrejas medievais, todas elas eram ostentadoras. As construções eram faraônicas, todas elas bordadas de ouro, de pedras, diamantes, seus ídolos, tudo era feito com ornamentação brilhante para trazer, entre aspas, uma certa honra de deidade, presença de Deus, que entrava, o eco, toda a estrutura arquitetônica demonstrava que Deus estava ali presente. Ou seja, esse é o brilho de Sardes. Ela brilha muito, mas Deus fala assim: você está morta, minha filha, você está morta. Então, o período Sardes é um período muito crítico, porque é aparência, somente aparência, mas está morta espiritualmente. Está morta espiritualmente. E ali muita gente morre. Nesse período, presta atenção, é quando mais a igreja persegue pessoas que se opõem a esses costumes pagãos. Porque há um remanescente santo, eu digo, sempre houve um remanescente santo. E aqui no capítulo 3, versículo 4, diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E a esses vencedores lhes darei vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Ou seja, havia um remanescente que não aceitou essa doutrina pagã, não aceitou a influência de Roma, não aceitou a cultura maquiavélica de matar se a pessoa não se sujeitava a essas novas doutrinas malignas. Eu vou falar algumas doutrinas que foram implantadas nesse período e vai avançando os anos. Primeiro, batismo por aspersão. As crianças começam a ser batizadas. Preste bem atenção. Como é que pode uma criança ser batizada, sendo que batismo literalmente significa mergulho? Como que uma criança pode ser batizada, sendo que esse mergulho nas águas simboliza o sepultamento? A palavra do Senhor na sua doutrina é clara. Paulo ensina isso claramente, de que esse mergulho nas águas é símbolo do sepultamento do velho homem e o ressurgimento de um novo homem.
João Batista, ele batizava no Rio Jordão, não era para jogar aguinha na cabeça das pessoas, era para mergulhá-las, E o próprio Jesus ficou na fila, e João disse, não posso te batizar, você vai me batizar, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus se submeteu e disse que se cumpra toda a Escritura. Então, Jesus com 30 anos, se alguém é cristão, olha só, siga o exemplo de Jesus. Não estou dizendo que você deve se batizar aos 30 anos, mas quando alguém está ciente do que está fazendo. João não quis batizar Jesus, mas Jesus falou, eu estou ciente do que eu estou fazendo e eu quero cumprir toda a legalidade. Então, Jesus quis se batizar. É lógico que Jesus não tinha pecado. Mas preste atenção, por favor. Gente, que pecado tem uma criancinha, um bebê? Isso não existe. Não existe. Então, o batismo, em primeiro lugar, é cumprido pelo próprio Jesus, já que somos cristãos. Se alguém se diz cristão, siga o exemplo do Mestre, com plena consciência dessas águas e reconheça que ele é pecador e agora é salvador. O Mestre não era pecador, porém ele quis cumprir para que não houvesse nenhuma ilegalidade, mas se cumprisse toda a legalidade. Então, esse batismo por aspersão e de crianças não é bíblico, não é segundo as Sagradas Escrituras. Outra coisa, mariolatria, ou seja, dizer que Maria é mãe de Deus. Olha que absurdo. Ou seja, Maria agora passa a ter um cargo de intercessora, sendo que Maria foi uma mulher santa. Eu concordo com a oração, Ave Maria, cheia de graça, na linguagem, na tradução de João Ferreira de Almeida, é escrito, salve Maria, salve agraciada, a mesma coisa, salve agraciada, ou Ave Maria, ou Ave agraciada, tanto faz, Ave em latim, e salve, está falando em grego, ou seja, eu concordo que ela é uma mulher agraciada, eu concordo que ela foi uma escolhida, é uma mulher santa, isso é irrefutável. Porém, colocá-la como mediadora não há nenhum escrito considerado canonizado, sagrado, tanto judaico, tanto dos primórdios dos patriarcas da igreja, nem na Bíblia Sagrada, nem nos apócrifos, que apresente uma doutrina de que Maria é intercessora. Jesus, ele disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a própria doutrina ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós reconhecemos Maria como uma mulher santíssima, com certeza, porém, ela não é mediadora. Que ela foi uma mulher, pelo amor de Deus, uma mulher totalmente especial, e ao ponto do anjo lhe falar, salve, ó ave agraciada, o Senhor é contigo, pelo amor de Deus, isso é fato. Então, a mariolatria nós não concordamos. Também a instituição do latim como língua oficial e a proibição das Sagradas Escrituras. Somente com o latim vai se ler a leitura na missa ou no culto, a liturgia somente era feita em latim, e a proibição para os leigos da Bíblia, logicamente, para não saberem a verdade. A perseguição à morte e a hereges começa a avançar, aí se implanta também o papado, ou seja, já se tira o apostolado, é por isso que muita igreja, inclusive evangélica, protestante, detesta o apostolado, porque isso é raiz de Roma, onde Roma proibiu chamarem os líderes de apóstolos e os instituíram de papas. Assim os pastores passam a ser chamados de padres. E esses dois títulos, papas e padres, não estão nas Sagradas Escrituras. O purgatório também é outra doutrina que nós não aceitamos, porque é inventada, não há nenhum tipo de informação doutrinal em qualquer livro, até apócrifo, que ensine algo do purgatório. Confissão aos padres, ou seja, o ato de se enclausurar e falar e confessar os pecados e ser absolvido por um padre, isso também é instituição e invenção da igreja pagã. A transubstanciação, o fator de que a hóstia, o pão, se transforma no próprio corpo de Cristo, miraculosamente. Isso não é fato, porque é uma simbologia. O próprio Jesus pegou o pão sem fermento e bebeu do cálice, mas como uma lembrança da sua morte, até que ele venha. Enfim, são acrescentados livros apócrifos. Você sabe que a igreja romana tem 7 livros apócrifos,
isso é 1546, acrescenta esses livros apócrifos, os quais são nem reconhecidos pelo cânon judaico. Nós temos falado aqui da Tanakh, que é Torá, Neviim, Ketuvim. Nem no Tanakh, nem na Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, estão esses livros apócrifos. Gente, pelo amor de Deus. E nem na igreja cristã, nem na igreja evangélica, nem em qualquer religião. Somente a igreja pagã adota esses livros, que são livros não canonizados. Enfim, invenções datas por conveniências, a idolatria aos santos, a intercessão dos santos por nós, isso não tem base bíblica cristã, não tem base bíblica ou doutrinária, melhor falando, cristã para a igreja. Normalmente, quando chega a Páscoa, daqui a pouco vai estar a Páscoa, todo mundo fala da Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da Paixão. Eu vou fazer um estudo, me comprometo na Sexta-feira da Paixão, para provar que Jesus não morreu numa sexta-feira. Não morreu numa sexta-feira. Tira a ideia isso. Se Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo, como ele pode ter morrido numa sexta-feira? Sexta, sábado e ressuscitar domingo? Não, ele ficou 3 dias e 3 noites. Eis aí o sinal de Jonas, Jesus falou. Mas esse é outro assunto. Mas por que sexta-feira? Porque é uma ideia de viernes, Venus, Veneris. Lembra que a sexta-feira em espanhol, na minha língua, se diz viernes, viernes. Em homenagem a Vênus. Vênus é uma deusa pagã de orgia maligna, sexual, de cultos satânicos, e havia uma festa para Vênus, né? Veneris, e que acontece na sexta-feira, todo mundo celebrava nessa época, depois de todo o processo que é adotar essa doutrina maligna pagã romana e transformá-la para o cristianismo, cristianizar festas pagãs. Então, a sexta-feira, para não ficar de lado, porque já se celebrava essa festa a Vênus, se adota como a morte de Cristo. E era uma festa tão pagã, tão maquiavélica, e tanta orgia sexual. Lembra as doenças venéreas? Doenças venéreas, você sabe do que estou falando. Doenças venéreas surgem de Vênus, dessa festa, ou seja, nessa festa se propagavam as doenças por falta da higiene, por falta da orgia, pela orgia sexual e por falta de cuidados naquela época, se propagavam as doenças malignas, tá bom? Por falta de cuidado, de temor e de santidade, logicamente. Então, a igreja romana pega essa festa e diz, não, vamos celebrar a morte de Cristo, e Jesus não morre numa sexta-feira, pelo amor de Deus. Se ele morre na sexta-feira, é enterrado, só fica o sábado e dia do domingo ressuscita, não chega nem a 2 dias. Então, são 3 dias e 3 noites. Então, vemos aqui esse período triste da igreja de Sardes, onde a igreja se corrompe nas suas doutrinas, ela morre na sã doutrina, ela morre na verdade, ela morre, tem somente brilho, pompa. Os sacerdotes começam a inventar roupas, os sacerdotes começam a inventar mitras, os sacerdotes começam a inventar ornamentarias e ornamentos tanto para a igreja como para as vestes dos sacerdotes romanos, para implantar uma certa autoridade, e não conseguem. Por quê? Porque muita gente se opõe e diz, não, nós não queremos isso, porque a igreja de fato morre. Então temos esse período chamado Sardes, é a igreja do brilho, de 1200 vai até 1517. Por que eu saliento que é 1517 vai? Porque em 1517, embora já havia muitos remanescentes, se levanta um homem chamado Martinho Lutero. Eu vou falar sobre isso agora. Olha, vem agora período Filadélfia. O período Filadélfia é um período muito bonito. Por quê? Porque justamente se pode ver a igreja de Filadélfia, ela tem características muito assim preciosas. Aliás, é a única igreja que não é repreendida, porque de fato é um período santo. Essa igreja lá da Ásia tinha características boas que são trazidas para esse período a partir de 1517. Olha o que diz para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras
eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então se abre uma porta para a igreja naquele então, só que se abre uma porta, uma alternativa para sair do paganismo. E essa porta ninguém poderá fechar. De fato, quando se abre a porta em 1517, com o Martinho Lutero, começa uma grande reforma, aleluia, reforma. E tens pouca força, sim, porque a Inquisição era terrível, perseguia, matava. Martinho Lutero foi perseguido, entretanto guardaste a minha palavra. Então a igreja pagã não havia guardado a palavra? Não, Senhor, guardou a palavra, houve um remanescente. Queridos, Martinho Lutero é um dos tantos que não se romperam. Savonarola, 100 anos antes, John Huss, homens que já haviam passado, entre esses 100 anos antes, já havia homens que protestaram, entre o próprio Savonarola, o próprio John Huss, que profetizou que viria um cisne que nos libertaria de toda essa opressão maligna. Então, 100 anos antes já houve, no decorrer de todo esse período, homens santos que se manifestaram e foram mortos, deram a sua própria vida, foram muitos deles queimados vivos. Mas Martinho Lutero, a porta não se fecha, ele adentra por uma porta santa e traz esse remanescente e desperta a população e diz: ei, eu não vou negar o nome do Senhor. E aqui diz: não negaste o meu nome. E farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses mesmos que se declaram judeus e não são mais, mentem. Eis que vos farei vir e prostrar-se aos pés e conhecer, porque eu te amei. Naquele tempo, no contexto da igreja Filadélfia, haviam judeus falsos, ou seja, haviam líderes falsos, só que simbolicamente agora, nesse período, a partir de 1517, havia homens, líderes, papas, padres falsos que lideravam a igreja, e se levanta Martinho Lutero em 1517, no castelo de Wittenberg. Ele prega com autoridade nas portas do castelo, as teses que dizem: ei, a salvação é pela graça somente, pela graça, não temos que fazer nada a não ser acreditar na gratuidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, começa uma reforma, vou colocar aqui, reforma, chamada reforma protestante. Então, começa uma reforma e a igreja volta novamente a buscar a essência da sã doutrina, não acredita mais na mariolatria, não acredita mais na exposição dos santos para intercederem por nós, e tudo aquilo que eu falei é tirado fora. A igreja começa a ler Bíblia, porque a Bíblia ela era proibida, agora somente estava no latim, agora a Bíblia Sagrada começa a ser impressa, começa a ser divulgada, e o próprio Gutenberg, inventor da imprensa, ele imprime a primeira Bíblia na Alemanha. Aliado a Martinho Lutero, começam a traduzir e a imprimir Bíblias para o mundo. Se hoje tem alguém com Bíblia na sua casa, louve a Deus pela vida desses homens, Martinho Lutero e Gutenberg, que inventou essa maquinária preciosa e começou a ser a Bíblia traduzida para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o português, enfim. E graças a Deus, hoje até os católicos têm Bíblia por causa de Martinho Lutero e por causa de Gutenberg. Então louvamos a Deus por isso, porque isso foi uma grande libertação. Você pode ver, desde o ano 300, 400 até 1500, 1600, a perseguição da Inquisição é tão grande que em um período tão longo, de quase 2000 anos, não há progressão nenhuma. É chamada até pela ciência, pela história, de período negro, período obscuro, abstrato, um período de trevas, onde é proibido a ciência, onde é proibido trazer novos paradigmas, onde é proibido estudar. Isso que essa maldita, desculpe, não tem outra palavra, essa maldita ideologia romana dentro da igreja associada fez com que matasse até o intelecto de muita gente e os perseguiu e os matou. Você sabe a história de Galileu Galilei? Que ele, quando começou a trazer a ideia de que a Terra estava no centro,
não estava no centro e não era o sol que girava ao redor dela, porque se acreditava isso, mas o sol estava no centro e a terra girava. Ele foi quase queimado vivo, teve que se retratar. Gente, olha que absurdo, onde chegou o ponto da maldita Inquisição e da ignorância da imposição de Roma. Então, veio a libertação, reforma, coisa maravilhosa, veio agora o avanço, começa uma revolução santa, espiritual, começa uma revolução cultural, começa uma revolução chamada Revolução Industrial. Você pode ver, quando em 1700, 1800, 1900 começa uma revolução, em poucos anos começa um avanço tecnológico. Gente, nesse período terrível, de onde não há avanço nenhum, não há avanço em nada, agora se desata um período onde nós estamos conhecendo ciência, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra e muitas coisas descobertas com base na própria palavra de Deus. Então, nós vamos ver uma transformação muito gloriosa. Período Filadélfia. Filadélfia, literalmente, Filadélfia, fileu, significa amor, né? Amor fraternal. E justamente Filadélfia, significa essa cultuação do amor fraternal. Acaba toda essa maldição e começa de fato o amor fraternal novamente a operar no meio da igreja. A igreja começa a buscar a sã doutrina e a igreja começa a buscar avivamento sobrenatural. Esse amor fraterno começa a se estruturar dentro da igreja e se abre essa porta gloriosa e começam os grandes avivamentos. Avivamento de 1500 foi um grande avivamento da Reforma, 1600, 1700, famoso John Wesley, tomado ali na Inglaterra, onde ele é um grande avivalista usado por Deus. Jonathan Edwards, 1730 a 1758, mais ou menos. George Whitefield, homens usadíssimos por Deus. Charles Finney, já entrando em 1800, Charles Spurgeon, 1834 a 1892, Moody, meu Deus, quem não ouviu falar do pregador Moody, 1837, 1899, ali nas ruas de Chicago, tomados pelo poder do Espírito Santo. Então, o período Filadélfia, ele vai até os últimos grandes avivalistas que nós tivemos. William Seymour já entra em 1900, William Seymour. Então, essa reforma gloriosa, o período Filadélfia, vai até 1900, 1910, 1920, ainda temos vestidos de um grande avivamento. O avivamento da Rua Azusa, o avivamento com a chegada de Gunnar Wingren e Daniel Berg aqui no Brasil, e começa um avivamento glorioso dentro das igrejas que oriundo, né, desse avivamento que começa já com a reforma e dos avivamentos na Europa. Gente do céu, nesse período onde mais se enviam missionários para a Índia, para a África, David Livingstone para a África, temos Carey que vai para a Índia, né, William Carey que vai para a Índia, e tantos homens que se entregaram sua vida para o serviço da obra do Senhor. Então, esse amor da Filadélfia se manifesta e a porta se abre para a glória do Senhor, tá bom? Até onde vai essa reforma? Posso dizer até 1920. Em 1930, 1940, nós ainda encontramos vestidos desse avivamento. 1950, temos aqui influência de Aimee McPherson, vindo esse avivamento dos Estados Unidos, igrejas pentecostais que são fundadas aqui no Brasil, enfim. Só que aí surge um problema. A igreja é estabelecida com amor, com glória, com o período Filadélfia, com o período de santidade, de glória, uma igreja simples, uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja abençoadíssima e muito amante da obra missionária e de fazer o correto diante do Senhor. Só que já nos anos 70, 80 começa um movimento estranho na igreja. A igreja chamada protestante começa a se mundanalizar. Esse é o grande problema que nós vamos ver na última aula sobre a igreja, e começa aí o período Filadélfia, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Então, Laodiceia, perdão, falei?
Filadélfia, Laodiceia. Então, o último período é Laodiceia. A Aline está me assistindo aqui. Então, esse período de Filadélfia termina e vai começar Laodiceia. Olha que interessante. Então, não cante vitória só por ser protestante. Não, não cante vitória, porque a igreja protestante também se desvirtua em muitas áreas. E nós vamos ver isso na sexta-feira, tá bom? Deus te abençoe, que você possa crescer nessa graça. Temos aí uma sequência de períodos, ao redor desses 2000 anos, como eu falei, e há um desatar a partir da reforma com Martinho Lutero, e graças a Deus até hoje temos liberdade para louvar, cultuar e viver a sã doutrina, tá bom? Te aguardo sexta-feira, estaremos juntos aprendendo e fechando, e vou falar alguma coisa sobre quem é de fato a igreja verdadeira. Será que existe uma placa, uma denominação certa, correta? Não, tenho a certeza que não. Que Deus te abençoe, te aguardo sexta-feira, estamos juntos, um beijão no coração.